Fica, Cláudio. O Atlético, enquanto o time profissional não está em campo, Cirilo, tem essas questões, né? Jogadores que podem deixar o time, que vão chegar. Eu pude apurar nas últimas horas situação envolvendo o Bernard. É uma pergunta que a gente sempre ouve do torcedor. E aí, o Bernard, que não está conseguindo, né, ter um desempenho que todo mundo esperava, não só da torcida, mas o próprio Bernard, comissão técnica, né? O Cuca conhece o Bernard muito bem, desde 2013, lá quando eles foram campeões juntos da Libertadores. Por enquanto não tem nenhuma proposta para o Bernard do futebol grego. Ele saiu em alta, né? Vamos lembrar que fez uma grande temporada antes de chegar ao Atlético lá no Panathinaikos. O ano passado, quando chegou ao Galo, não conseguiu repetir aqui as grandes atuações, mas não tem essa proposta por enquanto. E o cenário atual é de permanência. Ele tem contrato com o Galo e, pelo que eu conversei com o representante do Bernard, com a diretoria do Galo também, a princípio, se nada mudar aí nas próximas semanas, o Bernard permanece. E aí o Cuca vai tentar de novo mais uma situação aí para o Bernard ser útil, né? Ser um jogador importante, mesmo que não seja titular, né, Cirilo? O jogador tem sim um alto salário. Normalmente o atleta seria aí um protagonista, não vem sendo, mas o Cuca chegou a dizer até do Júnior Santos, talvez o jogador não precisa ser protagonista em 90 minutos. Hoje a gente teve prova disso, né? O Paulinho foi protagonista em poucos minutos e decidiu o jogo lá, né, Cirilo? Por mais, né, Edu, que o Bernard precise com urgência se justificar, né? Ao mesmo tempo não é um jogador simples, né? Não é um cara que você vai se desfazer de qualquer maneira, pela história dele também e pela complexidade da transferência, né? Já fez aí um número limite de jogos por aqui, não é uma solução simples, não vai querer rescindir contrato, sair para ficar sem clube, nem o Atlético vai querer também. Se livra do Bernard aí, não é assim que funciona, né, com um cara desse tamanho. Não é assim. O Bernard tem um tamanho dele no Atlético, o Cláudio citou aí o bom desempenho dele no futebol grego, né? Mas fato é que essa segunda passagem do Bernard com a camisa do Galo ainda não aconteceu, né? O Bernard tá muito mal mesmo. Se esse Bernard que está vestindo a camisa do Atlético volta para a Grécia, seria um presente de grego, né? Do Atlético. O Atlético estaria devolvendo o cavalo de Troia aos gregos. Não aconteceu ainda. Não aconteceu. Mas o Bernard é aquele cara que você sempre espera que em algum momento ele vai voltar a entregar o que todo mundo espera dele, e tomara que essa parada, quem sabe ele seguindo com a camisa do Atlético, essa parada tenha feito bem, mas é que eu já me vi falando isso em outra oportunidade. Sim. Lá em dezembro eu falava que tomara que agora com as férias, uma pré-temporada, o Bernard volte aquele Bernard que a gente imaginava. Falei isso lá em dezembro. Já são 6 meses. Estamos quase em julho. E ainda não aconteceu. E o contrato do Bernard vai até o fim de 2027. Então ele tem esse ano todo o próximo... 2 temporadas na íntegra ainda e mais essa. 2 e meia, né? Essa agora que é meia temporada ainda, mais 2. Então se o Bernard realmente não vingar, o Galo vai ter que... Porque senão o prejuízo vai ser muito grande, né, Cirilo? Sem dúvida. Ô Cláudio, nos últimos dias temos repercutido a situação da base do Atlético aí, e hoje, há dias aí de uma decisão no Sub-20 para ficar na primeira divisão. O Sub-15 do Galo hoje fez história, hein, Cláudio? Sofreu uma goleada idêntica àquela do Brasil para a Alemanha, né? Na Copa do Mundo em 2014, 7-1. Foi a derrota do time Sub-15 do Galo hoje para o Coimbra Porto. O jogo foi em Contagem, lá no estádio Flávio Guimarães, né? O CT Coimbra. E depois do jogo, o técnico Jonathan Silva, do Sub-15 do Galo, foi demitido. Não resistiu a esta derrota acachapante por 7-1. O detalhe, Cirilo, é que me pareceu, pelo menos no campeonato, né, um acidente de percurso. O Galo vinha no estadual com 100% de aproveitamento, tinha vencido na rodada anterior o Inter de Minas, né, de Itaúna, por 6-0. Estava com 21 gols marcados em 6 jogos, 18 pontos. Mas hoje realmente eu vi alguns lances da partida, os melhores momentos ali. Eu fui tentar entender o que aconteceu, Cirilo. Não teve nenhum jogador expulso. O Galo saiu na frente, fez 1-0, depois levou 7. E o segundo tempo do Galo, eu vi alguns lances, foi tenebroso, viu, Cirilo? Principalmente no setor defensivo. O treinador foi mandado embora, né? Mais um profissional aí cortado na ponta também. Eu acho que o Galo precisa pensar um pouquinho sobre processos, né? Sobre como essa captação está sendo feita, sobre como essa história... Até o Rubens falou ontem, né? O Pedro Abílio trouxe a repercussão da fala do Rubens ontem. Foi entrevistado lá da turma da Galo TV, um quadro legal que eles têm por lá. E o Rubens falando da história do DNA, o projeto que ele fez parte, de identificação, da turma entendendo o que é o Atlético, como é jogar no Galo.
Acho que mais que ficar cortando profissional, Edu, manda o técnico embora, manda o do sub-20 embora, manda o diretor embora. Acho que mais do que isso passou da hora de rever processo, né? Como está sendo feita a captação. Ele foi bem claro que ele foi demitido pelo resultado de hoje, né? Exato. Por esse 7-1 que foi realmente virou notícia nacional, né? Não é uma derrota simples, a repercussão de uma derrota dessa não é simples, mas como a situação da base do Atlético não é simples também, né? Acho que mais do que ficar cortando profissional só é rever processo, né? Porque senão daqui 2, 3 anos essa pauta vai ser a mesma aqui na turma do bate-bola, Edu. O 7-1 que o Sub-15 tomou não é causa, é consequência, né? De tudo que acontece na base do Atlético. Eu não vou fazer análise desse Sub-15 porque eu nunca vi o Sub-15 do Atlético em campo. E eu só vou analisar o resultado. Um 7-1 é um vexame, né? É um vexame, é uma vergonha. Essa demissão do treinador por conta do resultado, pelo menos... Em princípio parece que é por conta desse resultado, desse 7-1, mas cara, a cada dia que se fala da base do Atlético, a própria base comprova em números que a gente vem falando, né? Zona de rebaixamento no Sub-20, toma de 7 no Sub-15. Eu não tenho muito o que acrescentar não, cara. Os números, os resultados falam por si. Uma pena. Só pra gente finalizar, ô Cirilo, você falou aí, o jogo decisivo do Sub-20 do Galo é terça-feira, 3 da tarde, o jogo vai ser na Arena MRV, na casa do Galo. O Atlético tentando fazer com o Sub-20 o que fez com o feminino, né? Mas nesse caso, a princípio, não vai ter torcida. Mas pelo menos jogando em casa, jogando na Arena MRV, porque duelo com o Cuiabá. Cuiabá é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, se o Galo vencer, pode escapar da zona de rebaixamento nessa rodada. Mas é jogo fundamental, faltam 4 rodadas. Vencendo ele passa o Cuiabá. E aí fica um ponto à frente. Se perder, o Cuiabá, que no momento é o primeiro fora da zona de rebaixamento, abre 5 pontos, faltando 2 rodadas, né? Então, aliás, faltando 3 rodadas. É um jogo decisivo realmente na terça-feira para manutenção na primeira divisão. Aí estamos falando do resultado, da competição. Esperamos que os resultados em formação melhorem, né, também nos próximos anos, nas próximas temporadas, porque é o que a gente está vendo aí refletido no elenco profissional. Do jeito que tem jogado o Sub-20, ainda bem que tem esse jogo contra o Cuiabá, e se vence, aí o discurso muda. Que pena que tem mais 2 jogos pela frente, né? Porque porque a chance de perder, ela acaba sendo muito grande. Então, entra aquele meme, né? Se o Atlético venceu o Cuiabá, entra aquele meme, aquele áudio. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba, pelo amor de Deus.